Olá, companheiros e companheiras, meu nome é Carolina Pastorim Castineira, sou do Diretório Jornal de Perdizes, e a gente está com um programa de entrevista com todos os candidatos e candidatas aos cargos de vereador e vereadoras da cidade de São Paulo. Hoje nós estamos com a Marilândia Frazão, uma importante figura do PT na área de combate ao racismo, na área da Secretaria de Mulheres e da Educação. Bem-vinda, Marilândia. Obrigada. Bom dia. A gente queria que você falasse um pouco para a gente sobre sua trajetória política e de militância. Ok, então vamos lá. Bom dia a todas e todos que estão nos assistindo. Bom dia, Carolina. Então, meu nascedouro é o Rio Grande do Sul. Eu sou do Rio Grande do Sul, eu nasci numa cidade muito pequena no interior, Lavras do Sul, perto da fronteira com a Argentina, mas me criei e estudei em Porto Alegre, na capital. Lá eu me criei, lá eu estudei, lá eu trabalhei e lá eu comecei a minha militância no movimento negro. Porto Alegre é um nascedouro do 20 de novembro, nós tivemos uma luta muito grande para instituir esse dia, ele nasce lá na cidade de Porto Alegre, com a luta de um grande militante que já é falecido, Oliveira Silveira, e eu estava nessa luta. Bom, eu estudei, me formei, casei com um uruguaio, fui morar no Uruguai, tenho uma filha uruguaia e uma brasileira. Morei muito tempo no Uruguai, tivemos que sair do Uruguai por causa da perseguição política, porque ele era um ativista, e aí a gente volta para o Brasil. Quando a gente volta para o Brasil, eu volto e fico radicada em São Paulo. Tá? Então, eu estou em São Paulo desde 1973, aqui eu começo, no Rio Grande do Sul, eu militava, mas não tão dentro de partido, mas dentro dos movimentos sociais, movimento negro preferencialmente. Mas aqui eu me filio ao Partido dos Trabalhadores, conheço o movimento negro aqui e começo a militar e começa aí a minha trajetória em defesa da classe trabalhadora, em defesa da educação e das questões das nossas pautas raciais, que nossos passos vêm de longe, né? Então a gente vem com essa bandeira, né, quase 3 séculos, né? Então é uma luta que ela é cotidiana, ela não é uma luta que ela tem um tempo, ela é cotidianamente. Você tem que estar atenta, porque senão você é engolida por um sistema racista, né, construído em cima de um sistema excludente. Então, é um pouco isso. Mas aqui em São Paulo eu me encontro e é o meu segundo nascedor. Adoro essa cidade, adoro esse estado, eu vou muito a Porto Alegre, mas eu acho que aqui eu me enraizei nessa questão da política. E aí eu vou para o sindicato, milito no sindicato, fui dirigente da POSP, né, continuo militando na POSP, e no Partido dos Trabalhadores eu vou através do movimento negro, porque foi o MNU foi um dos primeiros movimentos que abraçou, né, o Partido dos Trabalhadores, e cá estou, a minha bandeira, quer dizer, eu sempre falo que eu tenho 3 bandeiras na minha vida. Uma é a bandeira da minha cidade, que eu não posso negar, a outra é do PT e a outra é a do Corinthians. Eu acho que a questão do Corinthians é quase unânime dentro do partido. Exatamente. Interessante. Mas é um pouco isso. Legal, muito interessante sua história. Depois a gente pode até aprofundar um pouco mais também. E agora para a eleição de 2020, né? O que te motivou a ser candidata a vereadora? Então, como eu já falei anteriormente, eu venho de uma trajetória de muitas lutas, né, de frente, porque lutar junto à classe trabalhadora é uma questão que ela é muito ampla, né, você acaba lutando dentro do sindicato, com os movimentos sociais e com os partidos. Então, a minha luta, eu
sempre defendi muito uma educação inclusiva, plural, e a questão da cultura do negro, né? Isso a gente vem há muito tempo fazendo essa disputa dentro do currículo escolar, é uma pauta basicamente minha dentro da educação. Então você acaba sendo uma pessoa que começa a ter uma visibilidade naquela pauta que você escolhe. Então a minha pauta dentro da educação, ela é reconhecida, porque ela é uma luta muito árdua, vem principalmente dos governos nossos democráticos, com a Erundina, depois com a Marta, e depois com a Haddad, eu sempre junto com outras pessoas, mas nessa luta para que a gente conseguisse dar uma visibilidade e caminhar com essa pauta. Então, aí, quando chegou nas eleições, sempre tem aquela coisa, você trabalha muito, bastante, para que a cidade avance, para que nossas políticas também avancem, e aí você se intera da questão de gestão. Porque o importante de você trabalhar numa questão política e pautas que você defende, é você também defender que essas pautas são pautas de gestão. Porque você tem que transformar aquele teu discurso, aquela tua luta, em ações que beneficiem aquela população que você defende, né? Porque senão você fica fazendo uma narrativa no vão, no vazio. Então eu achei que um dos caminhos é o executivo e o legislativo. Eu estive no governo da Marta, eu fui uma das pessoas que trabalhei na educação, com a pauta da educação para a implementação da política da educação para as relações étnico-raciais. Na gestão da Marta, foi a primeira prefeitura de uma cidade do Brasil que implementa uma bibliografia específica da questão racial para toda a rede e as conveniadas. Então, isso deu um certo boom na cidade e em torno do Brasil, essa temática que até então, no currículo, era um pouco invisibilizado. Muito bem. Com a gestão da Marta, a gente trabalhou muito essa questão, a gente não pode negar, ela hoje não está no partido, mas naquela época, naquela gestão, era uma gestão do Partido dos Trabalhadores. E quem estava à frente era a Marta. Então, isso é histórico, não dá, por mais que ela esteja hoje afastada, mas a gente não pode negar. Ela foi uma pessoa que contribuiu, teve uma escuta para que essa pauta avançasse, ela incorporou no seu plano de governo algumas questões raciais. Então, aí começa o despertar também no executivo, quanto que você é fundamental para elaborar e constituir essas políticas, que não basta só falar, você tem que elaborar e apresentar para que elas sejam aceitas, porque dentro de um processo político há disputas. O programa de governo é disputa, você disputa com o teu companheiro que está do teu lado, então a disputa ela tem que ser concreta e real. Muito bem, com isso eu passei aí os meus 12 anos trabalhando nessas questões de gestão executiva, no executivo. Quando foi nas eleições de 2018, eu tive a honra de ser convidada pelo Gilmar Tato para ser a sua primeira suplente. Num primeiro momento, teve um grupo de mulheres que acharam que eu poderia ser a vice do Marinho, mas, como sabe, uma discussão não é uma pauta que você decide sozinha, ela é muito coletiva, né, tem que se discutir no âmbito do partido e das coligações e etc. Mas o Gilmar pulou na frente e disse, não, eu já tinha convidado a Marilândia para ser minha primeira suplente, então eu reforço o convite. Aí o grupo de negros dentro do PT e do coletivo estadual e municipal, a gente conversamos com as mulheres fora do partido, e disseram, não, vamos enfrentar esse desafio. Aí eu aceitei, dá licença. Uhum. Porque você também não pode caminhar sozinha, porque era uma novidade, uma mulher negra numa pauta prioritária do partido, era uma coisa quase que inédita, né? Então você precisaria estar muito preparada. Bom, eu aceitei,
caminhei bastante com o Gilmar e com o Marinho, né, deu uma certa visibilidade para a questão de gostar dessa coisa do legislativo. Aí me veio essa vontade de dizer, bom, o legislativo, ele precisa ter uma representação do qual a sociedade possa se ver. Caiu de novo. Que a sociedade se veja. Então, o que a gente percebe? Dentro do legislativo, a gente não tem a representação da sociedade. Então, se os teus pares não se vê, como que as pautas necessárias e fundamentais são transitadas e caminhadas? Então, deixa eu tirar, depois eu ponho de volta. Isso. Então foi aí que eu disse assim, bom, eu vou disponibilizar meu nome, eu acho que eu tenho condições de fazer, de caminhar com essa trajetória, com esse desafio. Eu não tenho medo de desafio, porque nós, negros, a gente já chegou aqui no Brasil desafiados, né? Quando você atravessa o transatlântico e é jogado nas mãos de uma sociedade escravocrata e você sobrevive a isso, então os desafios não são impossíveis, né? Então eu aceitei o desafio, conversei com algumas pessoas para ver se era viável, se era possível, se não era um delírio, bababá, e conversei com pessoas bastante importantes dentro do partido e dentro da minha corrente do partido. E eles disseram, não, Marilândia, você é uma mulher que tem visibilidade, você é de luta, trabalha, todo mundo sabe, é orgânica do partido, eu acho que você deve ir em frente. Aí, você sabe, me entusiasmei e achei que poderia contribuir, acho que tenho um legado que posso contribuir muito, bastante, no parlamento. Nós temos que recuperar a cidade de São Paulo, eu acredito nisso, e eu acho que ao recuperar a cidade de São Paulo, também é ter um parlamento do qual a cidade e os municípios se vejam nela, né? Porque a gente tem uma população negra aí de 54%, e como que essa população, com todos esses aviltamentos que está acontecendo, com esse distanciamento das políticas, da miserabilidade, da falta de oportunidade, e aí eles não se veem. Então eu acho que é um caminho, e eu acho que eu estou pronta para esse desafio. Você tocou num ponto muito importante, né, que é a questão da presença das pessoas negras e também de mulheres no legislativo para fazer a diferença, né? E a gente vê aí uma baixa representatividade, não só de negros e negras, mas também de mulheres dentro da Câmara, né? E quais são suas expectativas para 2021 em relação a isso? Então, eu costumo dizer o seguinte, que 2020 é a antessala de 21 e de 22. 21, porque a gente assume a prefeitura, nós vamos pegar uma cidade desmontada, né, uma cidade extremamente desmontada, uma cidade pós-pandemia, se Deus nos ajudar, e os nossos orixás, e o grande Deus Todo-Poderoso, pós-pandemia. E aí, qual que é a expectativa? Eu acho que o governo nosso é um governo que vai ter que ter uma conexão muito grande, e eu pretendo, eleita, ajudar nessa conexão, ter propostas emergenciais para essa população desmerecida que está nas nossas periferias, nas nossas favelas, e que são negros, negras e pobres. Então, eu acho que essa conexão, ela é fundamental. E como que a gente vai se comunicar e se conectar com políticas emergenciais? Porque vai ter que ser uma coisa assim rápida, né, e direta, porque realmente as nossas periferias e as nossas favelas não estão morrendo de Covid-19 e de fome. Marilândia, das recentes discussões e os projetos que estão sendo debatidos na Câmara Municipal, qual você destacaria o mais importante para a cidade, ou os mais importantes, né? E quais outras sugestões você daria como vereadora? Bom, eu acho que o mais importante é a renda, né? A renda básica mínima, porque a população, ela precisa sobreviver, ela precisa viver. E para você viver, você precisa morar, você precisa se alimentar, que são coisas inerentes e fundamentais para o ser humano. Ter comida na mesa todos os dias e ter moradia. Então, acho que isso é
o mais importante, é o que mais a população está precisando, uma renda básica emergencial para poder sobreviver. Porque essa pandemia realmente escancarou uma miserabilidade, jogou as pessoas numa miséria absoluta. As pessoas estão nas filas, ficando horas para pegar uma cesta básica. Para uma cidade, a cidade mais rica do país, isso chega a ser deprimente, porque essa cesta deveria ser distribuída pelo governo. E as pessoas ter um cartão e todo mês ela ir lá e pegar, não precisar ficar exposta, né, nas filas, correndo risco, né, de saúde e de vida. Então, eu acho que a prioridade é aprovar essa renda básica mínima, que já é uma proposta que vem sendo defendida pelo nosso vereador Suplicy há muito tempo. Eu acho que agora a população e a sociedade e o mundo viu o quanto isso é preciso e é importante. Eu acho que isso é uma das pautas prioridade, a qual eu abraçaria sem dúvida nenhuma. A segunda é a pauta da educação, porque eu acho que a cidade, o prefeito, ele maltrata muito a nossa categoria. É uma categoria maltratada, é uma categoria que não é nem lembrada. Por exemplo, nós estamos nessa pandemia, estamos prestes a ter que voltar às aulas, estão se consultando vários profissionais, e em nenhum momento esse profissional é o professor ou a professora. Então, é uma categoria que fica invisibilizada. Então, nós temos que retomar o Plano Municipal de Educação, nós temos que retomar uma discussão da questão das desigualdades, das diferenças, que é a questão de gênero, que a gente não conseguiu fazer um debate franco e aberto, porque a gente pudesse fazer essa discussão, porque ela é necessária e é fundamental. Mesmo porque, se a gente perceber, a nossa grande categoria somos de mulheres. E como que a gente não consegue pautar uma pauta de gênero que abrange as mulheres e todas as espécies de gênero? Isso eu acho que é uma pauta fundamental. E a outra seria o orçamento da cidade. A cidade, ela tem um orçamento que ela precisa ser redimensionada. Por exemplo, se a gente conseguir reacionar novamente a Secretaria de Mulheres e as Secretarias de Negros, são secretarias que têm um orçamento muito pequeno para a quantidade de políticas públicas afirmativas que temos que fazer com essas duas secretarias. Então, eu acho que isso também seria uma bandeira do qual eu lutaria muito, porque você não faz política sem orçamento, né? Você fica na pauta discursiva e não consegue concretizar. Então, eu acho que essa seria uma das pautas. E uma terceira pauta, eu acho que é a questão da moradia, que é um calo nos nossos pés e nas nossas lutas. Nós precisamos decidir essa questão da moradia, e essa população precisa ter aonde morar. Eu acho que tem que ser uma das pautas prioritárias, porque muitas pessoas vão ficar em situação de rua porque não tem moradia. Então, eu acho que são pautas difíceis, mas que nós vamos ter que mexer nessas pautas. Tá certo, obrigada. A gente deixou um tema, se você quiser falar sobre alguma coisa específica, né? Eu queria te fazer uma pergunta, não sei se cabe. Dentro do movimento negro, quais são as suas maiores inspirações? Bom, a minha primeira e maior inspiração foi a minha mãe. A minha mãe, porque eu sou do estado, todo mundo sabe, o estado mais racista da federação, Rio Grande do Sul. É um estado extremamente racista. E a minha mãe, ela sentava com os meus 2 irmãos, que nós somos 3 irmãos, um já falecido, eu tenho uma irmã que mora ainda em Porto Alegre, e a minha mãe e meu pai diziam para nós: vocês precisam estudar para não ter que fazer aquilo que os não negros não querem fazer. Vocês têm que estudar e para sentar junto com eles.
Então, a gente se criou com aquela coisa, precisamos estudar, precisamos estudar, precisamos estudar. Então, nós três estudamos que o meu pai e a minha mãe batiam essa tecla, diziam, vocês não esqueçam que vocês são negros. Então, quando vocês chegarem nos lugares, a primeira coisa que eles vão observar em vocês, no estado racista como o nosso, é a cor da pele. Eles não vão querer saber se você é filho de quem, se você estuda, se você tem dignidade, se você tem ética, se você tem caráter. Eles vão te analisar pela tua cor, da tua pele, pela tua raça. Então isso, a gente se criou com aquilo, muito enraizado. E aí eu começo a militar muito cedo na minha terra. Fiz parte de grupos lá, de uma sociedade chamada Marcílio Dias, que a gente tinha um grupo de jovens que a gente militava a questão racial. E aí Oliveira Silveira foi uma grande pessoa que me inspirou, mas eu tive uma grande mulher, que foi uma grande inspiradora, que foi Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez foi uma mulher que ela dizia, nós precisamos estar, nós podemos estar. Então eu ficava pensando, mas nós podemos estar, mas como que nós vamos estar? Aí ela dizia, na luta, temos que lutar. Então ela foi uma mulher que me inspirou muito, eu li bastante ela, em seguida vem Teresa Santos, que eu li bastante, Beatriz Nascimento, Alzira Rufino, enfim, Angela Davis, bem depois, Angela Davis não foi a minha primeira referência. A minha primeira referência foi Lélia Gonzalez, foi a primeira mulher que entrou no Partido dos Trabalhadores, foi a primeira mulher que entrou numa universidade como docente, no Rio de Janeiro, e foi uma mulher que até a Angela Davis bebeu na fonte de Lélia Gonzalez. Então, a minha referência maior é Lélia Gonzalez. É uma mulher que até hoje eu visito e revisito o legado dela, porque ela é muito atual. Ela é muito atual. E aí não tem só mulheres. Eu convivi com a Abdias do Nascimento e com Solano Trindade em Embu das Artes, conheci a família, conheço toda a família, o neto, o sobrinho, a Raquel Trindade. Teve uma época que eu tentei fazer parte do grupo cultural da Raquel Trindade em Embu das Artes, não pude dar continuidade, porque na época eu tinha, minhas meninas eram pequenas, eu tenho 2 filhas, que hoje são mulheres, uma é professora que nem eu, a outra é atriz, e aí o tempo, quando você tem crianças pequenas, e era sempre nos finais de semana, e eu tinha que fazer uma escolha. E naquele momento eu escolhi dar atenção para minhas crianças. Mas eu acho que o Brasil tem muitas pessoas importantes no movimento negro. E aí, quando o movimento negro, em 1978, na escadaria do Teatro Municipal, e eu vou te dizer com todas a minha alma, eu tive a honra de estar naquele lugar, naquele dia, 7 de julho de 1978, quando a gente recria o movimento negro brasileiro unificado. E por que foi uma recriação? Porque já tinha anteriormente a Frente Negra Brasileira, né, que foi um grande movimento negro que se tornou um partido até na época, mas naquele momento um operário negro tinha sido morto dentro de uma delegacia de polícia aqui em Guaianazes. Um jovem de tudo na época, acho que ele tinha 27 anos, Robson da Luz. Ele foi morto dentro de uma delegacia. Então, para você ver que faz 42 anos que o movimento negro brasileiro vem denunciando o genocídio da juventude negra. Vem denunciando o racismo estrutural e estruturante. Então, não é uma coisa de agora, já que a gente vem lutando. Mas eu acho que a luta, como eu falei anteriormente, ela é cotidiana, ela é todos os dias. Então, as instituições, elas é que precisam ser modificadas e transformadas. E aí, com certeza, os nossos passos, que vêm de longe, a gente vai conseguir dar passos mais largos e mais efetivos com relação à questão do racismo no Brasil. E uma coisa que eu queria dizer, nós temos uma pauta hoje que ela deu um boom
caso lá dos Estados Unidos, só que todos os dias nós temos uma morte semelhante à dos Estados Unidos. E muitas vezes não dá aquela mídia, não reverbera, né, nas redes sociais. Aí, o que eu defendo, o movimento negro não pode ser pautado pelos Estados Unidos, porque nós temos uma luta ferrenha aqui, e aqui quase todos os dias morre um trabalhador, morre uma criança, morre um jovem nos braços da polícia, como morreu esse cidadão lá nos Estados Unidos. Somos solidários, sim, mas a nossa pauta é aqui no Brasil. E nós temos uma pesquisa feita que cada 23 minutos aqui no Brasil morre um jovem negro. Então, nós temos aqui uma luta muito grave e muito alta. Então, essa pauta anti-racismo, né, é uma pauta, eu acho que interessante, mas é uma pauta que pode reverberar no voto. Se ela é antirracista, esse parlamento ele tem que ter esse olhar, ele tem que ser essa cara. Se essa luta ela é importante e as pessoas estão achando que é o caminho, então o que está à frente de nós nesse momento é eleições 2020. Interessante. Eu ia justamente perguntar isso, assim, né, que a gente vê essa discrepância em relação ao movimento negro nos Estados Unidos, como a mídia trata, e aqui, aparentemente, não acontece nada, né? E a gente sabe bem que é bem diferente a situação do negro nos Estados Unidos, até pós-escravidão, né? E do negro brasileiro, né? Que não saiu com uma mão na frente e outra atrás e foi abandonado na maior parte das situações, né? E eu queria justamente perguntar isso, já até respondeu, obrigada, né? Que o pessoal compara muito, né? A gente tem visto aí que no Brasil o genocídio da população jovem negra da periferia é diário, né? É muito mais frequente até aqui nos Estados Unidos, mas todo mundo fica tentando comparar como se lá eles fossem melhor do que aqui, não, né? E muito obrigada por ter respondido isso, a gente foi muito legal. Que recado você deixa aí para quem está nos assistindo, né? Seus possíveis futuros eleitores. Então, o meu recado, eu costumo dizer para mim mesmo, eu não quero ser uma candidata que fique trabalhando no vazio com promessas, né? Porque eu acho que os nossos territórios, as nossas comunidades, as nossas favelas, como eles gostam que se diga, porque eu acho que é uma coisa muito interessante, porque realmente são favelas. Eu acho que quando a gente tenta querer maquiar, é querer tirar deles aquele direito de serem moradores daquela favela com aquela, porque eles têm uma vida própria. Então, eu acho assim, a minha presença e a minha disposição, eu quero colocar para que eles sintam que eu sou aquela pessoa que, junto com eles possam se ver em mim a possibilidade de estar no parlamento e dentro do parlamento nós caminharmos junto com uma proposta feita coletivamente daquilo que ele, porque as prioridades não estão no candidato, as prioridades estão na comunidade, está na sociedade. Então, eu quero construir com eles é que vão dizer para mim, olha, eu quero caminhar com isso. Então, eu digo assim, que o meu mandato, se meu Oxalá e os meus orixás, que eu sou uma mulher de Iansã e de Xangô, permitirem, vai ser um mandato aberto. O que é um mandato aberto? Coletivo, que vai ter representação das comunidades. E nós vamos fazer um plano de governo, de mandato, juntos. Eu não quero dizer, olha, eu vou defender isso. Não, lógico que na Câmara, lógico que você vai ter que fazer as defesas, porque tem as pautas da Câmara, mas eu quero que eles estejam junto também nessas pautas. Então, eu quero essa representação, eu não quero dizer aqui, Carolina, eu represento as mulheres negras, eu represento as mulheres, eu represento os professores. Não, eu quero que os professores e as professoras e as mulheres negras e não negras se vejam em mim a possibilidade da representação. Eu acho que é um pouco isso. Então, elas precisam se ver. Então, eu quero e peço que elas se vejam em mim, porque eu sou uma mulher trabalhadora, sou de periferia, né? Sou militante da base. Então, eu sou uma mulher como
todas. Então, eu quero que elas se vejam em mim e elas digam, nós temos uma representação. É uma mulher que pode passos largos e nós caminharmos junto com ela. Então, eu quero ser aquela ferramenta, que elas vão utilizar para a gente instrumentalizar um mandato que possa suprir aquilo que eles têm de mais urgente. Porque a gente sabe que 4 anos não é um grande tempo, mas suprir as necessidades, as prioridades emergenciais que as comunidades precisam e vão se colocar para a gente fazer um mandato aberto e popular. Ótimo, muito bom. Marilândia, muito obrigada pelo seu tempo que você dedicou aqui com a gente sabe que a vida está corrida agora, né? Obrigada por você ter vindo aqui respondendo nossas perguntas. Gostei muito da sua participação, muito bom conhecer um pouco mais sobre você, foi muito interessante, né? Desejo boa sorte aí na caminhada, todos nós aqui desejamos essa sorte que a gente possa lotar a Câmara de parlamentares que realmente venham defender a população que precisa, né? E desejo aí que você consiga chegar com todos os seus orixás, chegar até lá, tá? Muito obrigada. Obrigada eu, muito obrigada também. Obrigada pelo espaço. Ok, conte sempre com a gente. Obrigada. Bom dia. Bom dia.